Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é a iniciação espiritual e a vida moderna. Nós gostaríamos de abordar este tema utilizando três ideias centrais: iniciação, espírito e vida. Comecemos por iniciação. Iniciação é um tema no meio esotérico que normalmente suscita uma série de imagens muito distorcidas. A palavra iniciação, e muitas vezes, traz consigo aquelas imagens de rituais obscuros, de fórmulas secretas, de mestres, gurus, em locais distantes, onde a pessoa tem que atravessar uma série de cerimônias e submeter-se a muitos rituais e assim por diante. Bom, tudo isso é muito distorcido, é uma visão muito distorcida sobre o que é, de fato, iniciação à luz do ensinamento universal e do trabalho de uma escola espiritual. Iniciação é uma coisa muito mais próxima de nós, muito mais direta e que toca diretamente a nossa vida. Por isso que nós estamos falando hoje com vocês sobre iniciação espiritual e a vida moderna. Porque uma coisa não está desconectada da outra. E o que nós gostaríamos de explorar com vocês hoje aqui é como essa conexão se faz presente. E para falar dessa conexão desses dois aspectos, começando com o conceito de iniciação, nós gostaríamos de mergulhar na raiz dessa palavra, iniciação, que remete a início. Portanto, de verdade, iniciação é um processo de transformação que gera um novo início em nós e que se desencadeia por algo completamente diferente daquilo que nós poderíamos esperar, imaginar ou mesmo suspeitar. Mas para falar desse novo início, desse novo elemento que deve se desencadear dentro de nós para dar início a esse processo de iniciação, nós gostaríamos de falar primeiro daquilo que precisa terminar para que algo novo comece. De uma maneira antiga, velha de viver, que precisa encerrar o seu ciclo para que algo novo de fato possa se manifestar. Para que o início de algo diferente possa, de fato, surgir. E o que é essa coisa antiga, esse algo velho? Na verdade, amigos, é um estado de consciência. Esse estado de consciência é aquilo que, na escola, nós denominamos de consciência eu, consciência identificada, ou consciência egocêntrica. Esse estado de consciência é aquela situação onde as nossas experiências, os fenômenos internos da nossa psique, como os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as nossas reações, tudo isso serve de véus para uma consciência imatura. Uma consciência que ainda não se percebe por si mesma. E por não se perceber, e por ter dentro de si esse grande vazio de identidade, ela cola, ela se identifica a todos esses fenômenos. Essa é a consciência identificada, a consciência que tenta colocar a si mesma no centro de tudo, utilizando todos esses mecanismos, esses automatismos, esses fenômenos internos, como se fossem pontos de apoio, sustentáculos para si mesma,
porque ela sabe que ela, por ela mesma, não possui substância. Esse eu ao qual essa consciência tenta se agarrar e nele se projetar, no fundo é um grande vazio. Essa consciência eu, agrilhoada, autoagrilhoada, aos pensamentos, aos sentimentos, aos desejos, ela gera não novidades, não novos inícios, mas ela é feita de pura repetição. Essa consciência é como se fosse uma grande roda de repetição. Exteriormente, nós seguimos a nossa vida, os nossos compromissos, percebendo o tempo como se o tempo fosse uma escada, uma linha, onde nós vamos indo de um degrau para outro, tentando, né, correr atrás de tudo aquilo que vem na nossa direção, na nossa vida. Como se cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, cada experiência que nós passamos fosse de fato algo novo. Mas na verdade, se nós tivéssemos olhos para ver a dinâmica interna da nossa consciência, nós perceberíamos que nós não estamos de verdade saindo do lugar. O que está ocorrendo conosco nesse estado de consciência egocêntrico é uma grande repetição, porque as experiências que nós passamos exteriormente, com as pessoas, as diferentes situações, os diferentes desafios que nós temos na nossa vida, seja no aspecto familiar, no aspecto profissional, no aspecto individual, coletivo, tanto faz. Tudo isso, na verdade, são repetições de nós mesmos. É como se dentro de nós, essa linha do tempo fosse uma roda e a gente estivesse preso dentro dela. Assim como um hamster está preso dentro da sua própria roda e corre atrás de si mesmo, sem perceber que a velocidade estonteante da vida que ele leva, na verdade, é determinada pela própria ânsia com a qual ele tenta gerar algo novo. Mas, na verdade, como o estado de consciência dele não muda, como o eixo da roda é o seu próprio eu, e tudo girando ao redor do eu, os pensamentos se repetem, os sentimentos se repetem, os desejos se repetem, os automatismos se repetem. E de verdade não existe início de nada novo. Isso no plano normal na vida, né? Plano normal da vida. O que diríamos então de um aspecto transcendente que deveria ir muito além disso. Por isso que a escola espiritual tenta dizer, com todo carinho, todo respeito pela busca de cada um, mas ela tenta alertar a todos os buscadores sinceros da verdade que qualquer tentativa de atravessar essa roda desse estado de consciência egocêntrico, seja pelo treino da mente, seja por uma experiência mística, ou seja por uma prática mágica, na verdade só vai fazer com que essa roda aumente, com que ela cresça e se fortaleça, dando para nós, em alguns momentos, a falsa percepção de que algo novo se manifestou, como uma percepção diferente, uma sensação diferente, uma interação diferente, até uma capacidade de interferência diferenciada sobre o meio, né? Mas, de fato, amigos, apenas a roda do eu teve uma pequena reconfiguração, mas a nossa consciência não teve início, não teve novidade, não teve iniciação nenhuma dentro desse estado de coisas. Porque a grande ilusão dentro da qual nós vivemos, na nossa consciência, é que nós estamos interagindo com eventos exteriores. Mas, na verdade, todos esses eventos exteriores, sejam eles pessoas, situações, desafios, circunstâncias da vida e tudo mais, claro, eles existem objetivamente, né? Nós não estamos vivendo em um mundo imaginário, né? Mas a nossa percepção dessas situações
não passam do quê? Não passam da visualização fora de nós de eventos que ocorreram antes dentro de nós. É como se nós estivéssemos com os nossos olhos projetando um filme sobre uma superfície. Essa superfície não é a tela de um cinema onde se projeta a película. Na verdade, é a realidade. Porque as pessoas que nos cercam, as situações da nossa vida, tudo aquilo com o que nós interagimos, na verdade, é percebido pela nossa consciência através do filtro do que vem de fora para dentro, mas principalmente através do que nós projetamos nos outros e nas situações de dentro para fora. É desnecessário entrar em muitos detalhes e exemplos aqui, mas pensa, né? Quantas situações da sua vida você não teve onde a mesma pessoa dizendo a mesma coisa na mesma circunstância foi percebido por você mesmo de maneira diferente, porque o seu estado de ânimo, o seu estado interior, ou seja, o seu jogo interno de luz e sombras, estava diferente da ocasião anterior onde você tinha vivido aquela mesma experiência. Ou mesmo duas pessoas diferentes vendo os mesmos fatos, passando pelas mesmas situações, interagindo com as mesmas pessoas e desafios e circunstâncias, relatam aquilo de maneiras completamente diferentes. E isso significa não só a nossa percepção, mas principalmente o que nós armazenamos. Ou seja, todo esse jogo de luz e sombra interno, que é essa dinâmica sem fim dentro de nós, na verdade, são as nossas próprias memórias. São essas sombras e essas luzes que nós carregamos dentro de nós, cada um de um jeito, com a sua individualidade, né? Onde nós somos seres únicos, é óbvio, mas toda essa vida interior projeta o que fora? Projeta uma percepção única, a percepção de uma consciência eu, que pelo fato de estar baseada nessa consciência egocêntrica, apegada, e nesse praticamente circuito fechado de memórias que se alimentam e retroalimentam de si mesmas, é que nós ficamos nesse círculo, onde as sombras interiores se projetam para fora de nós e se transformam na realidade que nós aparentemente percebemos. E tudo isso, esse estado de coisas, faz com que o ser humano viva dentro de uma prisão criada por ele mesmo. Hoje em dia é muito comum, até pelos algoritmos que existem na internet, que mapeiam as nossas perguntas para nos darem sempre as mesmas respostas que nós estamos acostumados a buscar, fala-se bastante de que nós vivemos dentro de uma bolha gerada por esses algoritmos, né? Mas, na verdade, o ensinamento universal, as escolas espirituais de todos os tempos, já tentavam explicar que o ser humano não é agora que ele está vivendo dentro de uma bolha, porque existem algoritmos e trazem respostas precisas para o nosso perfil, para aquilo que a gente gosta de ver e buscar, e a gente se identifica e tudo mais. Na verdade, isso já é uma coisa muito mais antiga, isso é uma coisa muito mais estrutural, profunda. Ela está ligada a todos esses mecanismos energéticos, porque os pensamentos, os desejos, as nossas sensações, percepções, são forças, são ciclos energéticos que se alimentam e retroalimentam. Ou seja, essas coisas todas tão antigas, na verdade, elas circulam ao nosso redor e formam como se fosse um campo energético ao nosso redor. Esse campo energético é como se fosse uma grande lente, uma grande bolha de cristal invisível dentro da qual cada um de nós vive, sem perceber. Como se fossem as lentes, mas que quando limpas, né, nem nos deixam perceber que nós estamos com lentes na frente dos nossos olhos. Só que essa lente invisível
dos ciclos infinitos e repetitivos da memória do eu, que se perpetua alimentando-se e retroalimentando-se pelos pensamentos, os sentimentos, os desejos, as reações, é isso que forma essa bolha dentro da qual nós vivemos, como se fosse uma prisão autocriada. E essa bolha, amigos, nós carregamos em todos os lugares onde nós vamos. Na verdade, nós vivemos dentro dela. Nós percebemos toda a realidade a partir desse campo auto-isolado, essa prisão autocriada por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Como se essa roda do hamster, né, fosse uma esfera invisível dentro da qual a nossa consciência gira, buscando uma saída, buscando algo novo, porém não existe nada novo, só repetição. Nesse estado, nós ousamos dizer que não existe futuro, não existe percepção do presente, só existe memórias guardadas, portanto, um grande estoque de passado que se replica, se reproduz e faz com que nós vivamos presos dentro dessa grande bolha da memória do passado. Esse estado de consciência é incapaz de levar o ser humano a qualquer coisa nova. E tentar utilizar essa consciência eu, meramente treinando, forçando, esticando, puxando essa consciência com práticas mentais, com práticas místicas ou com práticas mágicas e ocultas, é por isso que não dá certo, por isso que nenhuma iniciação pode ser feita com base nesse estado de consciência. Porque ele, por ele mesmo, não é nenhum estado de consciência. Na verdade, ele é a própria prisão inteira. A consciência é feita das suas próprias barras, das suas próprias muralhas, dos seus próprios grilhões. Falar de iniciação nisso seria um misto de devaneio e irresponsabilidade. E uma escola espiritual não envereda por esse caminho. Então, é por isso que nós dizemos que para que uma iniciação possa ocorrer, um novo início precisa se manifestar. E esse novo início tem que se basear num princípio que não faz parte desse cabedal autoaprisionante da consciência eu. É aí que entra a segunda ideia central que nós gostaríamos de abordar nesse nosso encontro, que é a ideia de espírito. Amigos, espírito, nesse contexto, não é nenhuma entidade fora de nós, uma entidade que perdeu o corpo físico e que vive em algum plano sutil e indefinível. Não. Esse espírito do qual nós estamos falando é algo que está muito mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Esse espírito é o núcleo do nosso verdadeiro ser, da célula do grande universo, desse micro-universo dentro do qual nós habitamos. A escola espiritual, o ensinamento universal, chama esse verdadeiro ser dentro do qual nós habitamos de microcosmo, um cosmo em miniatura, a miniatura do universo. E do mesmo jeito, né, que nesse universo multidimensional dentro do qual nós vivemos, mas não temos consciência dele, o centro de todas as coisas se encontra em todas as partes, porque ele se encontra livre, além do espaço, além do tempo. Isso significa que esse centro universal também habita em nós, como se fosse um sol interno, como se fosse uma fonte poderosa de luz e de força. Mas a nossa consciência, que é uma projeção, é como se fosse um raio desse grande sol interno, ela se encontra de costas para esse sol. E é por isso que, estando de costas para esse grande sol interno do espírito,
para essa centelha do Espírito, para esse centro do universo em nós, é por isso que a nossa consciência eu apenas enxerga sombras. Que sombras? As sombras dela mesma. Essas sombras dela mesma são a origem de toda a ilusão. Nós falamos agora há pouco que essa consciência se agarra aos seus pensamentos, se agarra aos seus sentimentos, aos seus desejos, como se eles fossem realidade. E através deles, como se fossem boias no meio do oceano da vida, onde ela teme se afogar, é que ela tenta se relacionar, tenta se proteger, tenta dar identidade, tenta dar uma veste para si mesma no meio desse grande vazio interior. Mas, amigos, tudo isso não passam de projeções, não passam de sombras. É aqui que nós gostaríamos de evocar uma imagem antiga de Platão, que é o mito da caverna, que ele descreve no livro A República. Nesse livro, Platão usa uma imagem para comparar o estado de consciência egocêntrico no qual nós vivemos com pessoas que se encontram agrilhoadas dentro de uma caverna, de costas para a entrada, de onde vem a luz, e voltadas para uma parede. E nessa parede se projetam sombras de objetos que se movimentam atrás deles. Vejam só como essa imagem é simples, mas ela é tão poderosa, porque ela descreve exatamente esse estado auto-encarcerado, repetitivo da consciência eu, que não pode gerar nada de diferente. Falamos há pouco, né, de que o mundo é como se fosse essa grande tela onde nós projetamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Essa grande tela, na imagem de Platão, é a parede da caverna, sobre a qual se projetam sombras de objetos que se mexem atrás do nosso campo de percepção, ou seja, que estão se movimentando, são as forças, né, que nos movimentam no campo do subconsciente e do inconsciente, que pela própria força de manifestação da consciência universal em nós, gera esse fenômeno de projeção na nossa consciência, no campo do consciente. E é ali, nessa parede, né, da caverna, onde essas sombras se movimentam e nos dão a falsa percepção de realidade. Então, onde é que se encontra a prisão verdadeira do ser humano? Fora dele, nas circunstâncias da vida, nos fatos, nos contratempos, nos desafios, nas limitações? Não. A grande prisão se encontra dentro. E ela se encontra principalmente na orientação que a consciência tem. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que enquanto nós estivermos voltados para as sombras das nossas próprias projeções, nós não teremos a percepção da realidade. Precisa acontecer algo totalmente diferente conosco. Nós precisamos despertar para o fato de que existe uma fonte de luz, uma fonte de força, um fogo verdadeiro que gera a luz, que é percebida de maneira distorcida através do nosso apego às sombras que são projetadas através dela. Então, é esse processo de transformação, de reversão da nossa consciência, que é o segredo. Então vejam, não é treinar para ver as sombras de um jeito diferente, mais preciso, prevê-las, controlá-las. Não é isso. É dar uma meia volta dentro de si mesmo. Essa meia volta só pode ser feita quando nós chegamos ao limite de nós mesmos. Quando nós vamos até as últimas consequências de acreditar nessas projeções. E nós vemos que, de fato, né, elas não passam disso, de uma parede
na nossa frente. Mas nós precisamos ir até o limite. Nós precisamos gerar a crise do vazio, da inutilidade dessa consciência eu, indo até os limites da nossa mente, até os limites dos nossos sentimentos, até o limite da nossa capacidade de realização. Para perceber que mesmo indo até esses limites, no fundo nós sempre nos encontramos de mãos vazias. Porque a verdadeira substância de tudo aquilo que nós buscávamos não passa, apesar de todos os nossos esforços, de sombra, de projeções. Amigos, basta olhar para o que está acontecendo no mundo. Basta ver o grande vazio no qual milhões de pessoas estão mergulhadas, procurando fora de si, nessas projeções, o verdadeiro sentido da sua vida, uma verdadeira possibilidade de realização, a realização não só de si mesmos, né, como indivíduos, mas dos ideais e dos sonhos de felicidade, de amor, mesmo de paz. Quanto mais a gente força a nossa percepção, as nossas atitudes, as nossas ações em direção a essas projeções, o que ocorre conosco é exatamente o contrário. É como se esse crescimento, né, que vai se desenrolando dentro de nós, essa roda do hamster, vai rodando cada vez mais rápido, essa aceleração vai indo, até o ponto que acelerou tanto no plano da mente, no plano do sentimento, no plano da vida mesmo, que essa aceleração gerou um limite. Acelerou, até que virou uma parede. Essa parede não é gerada por ninguém. Não existe nenhuma crise gerada fora de nós. Nós mesmos é que geramos essas crises pela nossa atitude eu-centralizada. Então, para um ser humano que de verdade chegou nesse limite, um ser humano que olha para o seu próprio eu e por si mesmo, não porque alguém falou, mas por si mesmo, ele se dá conta. Eu sou a minha própria barreira. Eu sou a minha própria prisão. Quando ele se dá conta disso, ele chegou por ele mesmo nessa crise, nesse limite. No limite do eu. No limite do velho. No limite da memória. Porque esse ser humano, e mais ninguém, descobre que o próprio funcionamento da sua consciência eu é o que gera o sofrimento. O apego é o que gera o sofrimento. E como o apego é o eu, quanto mais apegado ele é, mais sofrimento ele gera para si mesmo e para os outros. Então é isso que precisa mudar. É isso que precisa se transformar. E quando o ser humano chega nesse limite, aí sim, essa centelha toca a consciência. Porque a consciência se tornou receptiva para ela. É como se um vazio, é como se esse coração do eu trincasse e abrisse finalmente um espaço dentro dele. Porque até então ele só estava preenchido de sombras, ele só estava preenchido dele mesmo. Então aí sim pode acontecer uma coisa diferente. Com essa abertura no coração, por esse desencanto total, essa desilusão total do eu pelo próprio eu, é que existe a possibilidade desse núcleo, dessa centelha do espírito, que é onipresente, que é sempre latente dentro de nós, dela se tornar manifesta. É como se o ser humano dentro daquela caverna, olhando para aquelas sombras, finalmente, olhando para aquilo tudo, pudesse despertar e dizer para si mesmo e por si mesmo: isso aqui não passa de sombras, de projeções. Isso aqui não é a realidade. Existe algo além.
Existe algo que vai antes de toda essa repetição, que brota do inconsciente, vai ao subconsciente, se manifesta no consciente, nós reagimos e ele fecha o circuito de novo, mergulhando no inconsciente e fortalecendo essa roda, com a parte visível e a parte invisível girando uma sobre a outra. Nesse ponto, esse ser humano é tocado, ele é despertado por essa centelha do Espírito. Aí sim, nós podemos dizer que surgiu um novo início. Porque é como se dentro da consciência, dentro do espaço de percepção da consciência, como se fosse um choque, como se fosse um relâmpago, essa força desse choque, dessa comoção interna, desse relâmpago, fizesse com que o núcleo da consciência percebesse, pela primeira vez, que existe algo diferente. É como se ela se voltasse, como se ela fizesse essa reversão que nós falamos agora há pouco. Esse voltar-se, esse perceber, esse ser tocado por um princípio completamente diferente, que é o Espírito, é que permite a manifestação de um novo início. De um novo início que, se levado adiante através de um processo de transformação, de demolição dessa consciência egocêntrica pela própria consciência, é que pode se transformar numa iniciação espiritual. Quando a consciência atinge o limite de si mesma, quando o eu atinge o limite de si mesmo, algo que não é determinado, controlado, manipulado, equacionado pelo eu, pode se manifestar. Esse ponto indeterminável, indefinível, é o centro do universo em nós mesmos. É a centelha do Espírito em nós mesmos. E é esse princípio, essa centelha, que gera esse novo início. O início de um processo de transformação, da verdadeira iniciação espiritual. Só que, amigos, esse processo que pode se iniciar assim, como o próprio nome já diz, ele é apenas o início. Ele é apenas essa reação que ocorre dentro do nosso ser, que deve desencadear um processo diferente, um funcionamento diferente da consciência. O ser humano que se tornou um buscador de si mesmo, tocado por essa centelha do Espírito, e que assim não tem mais sossego interno, pois vive nessa inquietude fundamental da busca das respostas, das perguntas fundamentais: quem eu sou, de onde venho, para onde vou, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da existência de toda a humanidade. Esse ser humano só vai se reconciliar com essa inquietude fundamental se ele atravessar um processo de transformação. Se ele atravessar uma verdadeira autorrevolução interior, onde esse início pode, de fato, se transformar numa iniciação que depois será coroada, digamos assim, com a transmutação, com a transformação de todo o seu ser. Na escola, nós utilizamos o símbolo desse trabalho espiritual, desse trabalho interior, representados por um ponto, um triângulo, um quadrado e um círculo. Esse símbolo é tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Já foi utilizado por outras escolas espirituais do passado também. Na escola espiritual contemporânea, ele significa o quê? Ele significa que tudo tem que partir desse novo início, do ponto no centro, dessa centelha espiritual, dessa força que não é explicada pelo eu.
E essa força que se encontra no centro, no núcleo, no imo do nosso ser, pode revolucionar a consciência eu, transformando a consciência desse estado egocêntrico num totalmente novo estado de consciência, em um novo início, no início de uma nova consciência, uma vida completamente diferente. Não uma vida que precisa nos retirar das circunstâncias onde nós nos encontramos, pois é lá que nós devemos estar. Porque são essas circunstâncias que são nossos verdadeiros mestres, os nossos verdadeiros professores. Toda a nossa interação com o nosso meio é o que nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. O que precisa se transformar não é o que está fora, mas é o que está dentro. O que precisa se transformar é que essa vida com V minúsculo do eu, que tenta se autoproclamar o rei do universo, o centro de tudo, esse ser egocêntrico, ele precisa se tornar um ser cristocêntrico, no sentido de Cristo não como uma figura histórica, mas como o Espírito, a centelha do Espírito. Ele precisa se tornar um ser universal. E a partir do momento em que ele se torna um ser universal, ele terá dado, então, início a um novo início. O início que é a verdadeira iniciação. A iniciação com base não no eu, mas no espírito. A iniciação espiritual. Não fora de si, não recluso, não perdido em algum devaneio, mas inserido na sua vida e se transformando assim no agente de mudança mais poderoso que pode existir, que é um ser humano livre que trabalha em prol da libertação de todos os seus semelhantes, colocando em prática a liberdade em si mesmo e se transformando num exemplo não pelo que diz, mas por quem de fato é. Nós esperamos de coração que essa reflexão que nós desenvolvemos juntos nesta ocasião tenha sido capaz de acrescentar alguns elementos para vocês que são buscadores de si mesmos, buscadores da verdade, buscadores do verdadeiro sentido da vida. Pois todo aquele que busca, na verdade, já está movido, mobilizado, impulsionado, inquietado por essa centelha do Espírito. Nós fazemos votos a todos aqueles que despertaram para essa busca, que possam de fato, em algum momento da sua vida, trilhar esse caminho. O caminho da verdadeira iniciação espiritual, colocando-a em prática em suas vidas, na vida deste momento. Muito obrigado pela atenção de vocês e aproveitamos para convidá-los para todos os nossos encontros no futuro. Um grande abraço, amigos. Até a próxima.